Hoje, o assunto que eu venho trazer é um assunto muito interessante referente ao Código de Defesa do Consumidor. A pergunta é o seguinte: sou um caminhoneiro, comprei um caminhão para fazer frete. Posso ser enquadrado no Código de Defesa do Consumidor? Haja vista que esse caminhão deu problema e a empresa está falando que eu não sou o consumidor, e sim eu me enquadro como um negócio jurídico que trata o Código Civil. No início do Código Civil, ele traz os negócios jurídicos, tá? E aí eu fui pesquisar. Então, eu adentro, o que é consumidor? No artigo 2, ele define o que é consumidor. É toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou serviço como destinatário final. Pessoa física, eu, Dante. Pessoa jurídica, radiodifusora. Pessoa física tem CPF, pessoa jurídica tem CNPJ. Então, uma das distinções, para você saber o que é física e o que é jurídica. Destinatário final, eu compro esse microfone que você está vendo para meu uso final, para eu utilizar, para eu fazer algumas gravações, essas coisas todas, eu utilizo até mesmo para cantar num karaokê. Isso me torna consumidor. Eu não tenho meios para ganhar dinheiro com esse microfone. Pessoa jurídica compra uma impressora que de impressão de texto, essas coisas todas. Vai gerar algum fim econômico? Não vai gerar. É para uso da pessoa jurídica. Isso daí, né? Para ela imprimir os documentos dela, aquela coisa toda. Então ela é classificada pessoa jurídica. Mas tem exceção à regra. E no caso desse caminhoneiro, ele tem exceção. Por quê? O STJ, com o decorrer da lei do Código de Defesa do Consumidor, começou a abranger algumas coisas na classificação de consumidor. De que forma? O STJ pensou o seguinte, né? Os ministros, eles falaram assim: peraí, esse motorista comprou esse caminhão para quê? Para fazer frete. Mas com qual finalidade? De levar o ganha-pão para sua família, tá? Legal. Quantos caminhões ele tem? Somente aquele. Ele não tem outros caminhões. Ele só tem aquele. É aquele que ele vai levar o pão para sua família. Então, o STJ, analisando tudo isso, ele entendeu o quê? Que a vulnerabilidade... Doutor, o que é vulnerabilidade? Por sinal, existe um princípio no Código de Defesa do Consumidor, que é o princípio da vulnerabilidade, que ele pressupõe a fragilidade absoluta do consumidor. Aquele caminhoneiro, em face do fornecedor, aquela empresa que vende caminhão ou que fabrica caminhão, ele é vulnerável. Essa empresa tem muito mais força do que esse consumidor, né? Então aí é declarado, para você entender, a vulnerabilidade. Além disso, eles consideraram também a hipossuficiência desse consumidor. De que forma? Ela determina a falta e a situação de inferioridade. Você há de concordar comigo que o consumidor, o caminhoneiro, ele é inferior aos recursos que detém aquela fábrica de caminhão, aquela montadora de caminhões, aquela concessionária de caminhões. Ele é inferior. Se for pôr numa balança, esse consumidor é inferior. E aí sim, o STJ, ele viu e começou a tornar caminhoneiros, costureira. Tem até um caso da costureira que eu vou falar mais adiante, aquela que comprou aquela máquina, somente aquela máquina de costura para realizar dinheiro para ela, né, trazer o sustento para tua família, também pode ser classificada como consumidor, desde que preencha a vulnerabilidade e a hipossuficiência, tá? E demonstre inferioridade econômica. Isso é muito importante, tá? Então são as regras. Tanto que o ministro Pargelli, no voto dele, ele colocou assim: uma pessoa jurídica de vulto que explore a prestação de serviço de transporte tem condições de reger seus negócios com os fornecedores de caminhões pela regra do Código Civil. O que ele está dizendo? Olha, uma transportadora enorme, ela tem como brigar com essa empresa que vendeu o caminhão através do Código Civil.
que se enquadra, que é outro tipo, é outro trâmite que ocorre esse processo. Já o pequeno caminhoneiro que dirige o único caminhão para prestar serviço, que lhe possibilitarão a sua mantença e da família, deve ter a proteção especial, aquela proporcionada pelo Código do Consumidor. Deu para entender a diferença, Neuza? Né? Aquele caminhoneiro que só... Cara, aquele caminhão é o sustento dele. Sim. Se der problema, complicou a vida dele, ele vai ficar um bom tempo sem trabalhar até conseguir arrumar aquele caminhão. Além disso, se ele não estiver ancorado através dos princípios ou proteções do Código de Defesa do Consumidor, ele vai penar muito, eu já digo de início, para consertar aquilo ali, devido às garantias que o Código de Defesa do Consumidor e outras proteções que ele passa ao consumidor. E falando da costureira, eu sei que muitas costureiras nos ouvem, né? Aquela costureira que comprou aquela máquina, que também para mantença dela e o sustento da família, também entra nisso daí, abrange isso daí, né? Tem demais profissionais que eu posso citar aqui, que ficaria a manhã toda falando, mas eu peguei esses dois, que são casos clássicos, né? Que o STJ decidiu, né? Fala muito tem jurisprudências do caminhoneiro freteiro, se você jogar isso no Google vai aparecer um monte de jurisprudência, costureira, que a proteção do Código de Defesa do Consumidor vai aparecer muito. O que aconteceu com essa costureira? Ela comprou uma máquina e deu problema. Quando ela foi ver aonde que ela resolveria o problema dela, tava o foro de eleição no Código de Processo Civil, ele te dá as competências. O que é competência? Onde você vai dar entrada na sua ação. E lá, num artigo, tem foro de eleição, que é determinado para dirimir brigas entre as partes, vai ser nomeado aquele fórum. Um exemplo, faz um contrato, eu e Neuza. Qual o foro de eleição? O foro de eleição vai ser a comarca de Ouro Fino. Nós, já que escolhemos esse fórum, se eu for dar entrada na ação, eu sou obrigado a dar entrada na comarca de Ouro Fino. A Neuza, idem também, tá? Para vocês entenderem. E nesse caso dessa costureira, ela dava entrada, o foro de eleição dela era em São Paulo. Só que detalhe, ela era de Goiânia. Nossa. E ela não se adentrou nisso. E aí ela entrou com uma ação, alegaram incompetência daquela ação, mas daí o STJ foi vendo e falou, não, peraí, essa costureira não pode sair de Goiânia para ir resolver o seu litígio em São Paulo. Então se determinou que a competência seria no domicílio dela, né? E além disso, ela foi protegida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então são algumas exceções ao artigo 2, que com o decorrer do Código de Defesa do Consumidor, que tem mais de 20 anos, foi se adaptando e abrangendo mais o Código de Defesa do Consumidor, o artigo 2, quer dizer.